liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras formam sozinhas um programa social que poderia realizar o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem fossem aplicados integralmente. Isso quem nos fala é Allan Kardec no seu livro Obras Póstumas, relembrando o lema da Revolução Francesa, que veio depois a originar a Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos Universais. E essas três palavras, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, em si encerram tantas coisas que nós gostaríamos de ter já acontecendo no nosso mundo, e por isso Kardec coloca como sendo um programa social de progresso. Nós nos lembramos disso porque hoje a casa nos convidou a estudar o Livro dos Espíritos nas questões 823 e 824, quando Kardec vem falando da lei de igualdade e especificamente nessas questões da igualdade perante o túmulo. Ele pergunta inicialmente de onde vem o desejo de perpetuar a memória, a própria memória nos funerais, nos momentos fúnebres, e que os espíritos respondem que nasce do orgulho que as pessoas devotam a si mesmos. Depois, questiona Kardec na subpergunta que, na verdade, esses desejos podem vir dos familiares, dos amigos, das pessoas que ficaram e não daquele que realmente está ali com seu corpo falecido. E os espíritos de novo respondem que, na verdade, é orgulho, então, dos parentes e dos amigos que querem se honrar a si mesmos e demonstrar o seu poder, a sua glória, sua riqueza. E muitas das vezes nem é pelo morto que se faz isso, mas simplesmente para si mesmos, para demonstrar isso que nós falamos. E ao passo eles colocam dois questionamentos para nós. Se a lembrança de um ser querido é menos durável no pobre, que não tem dinheiro para fazer funerais pomposos e que simplesmente pode colocar uma flor em cima do caixão, ou também que o mármore que ali é o caixão ou o túmulo que for erguido em torno daquele que faleceu, salva do esquecimento uma pessoa que foi inútil na Terra. Esses dois questionamentos que os Espíritos nos fazem, nós precisamos realmente pensar se vale a pena gastar dinheiro, gastar a nossa riqueza, gastar o nosso tempo até e de nossos amigos fazendo um funeral, fazendo uma cerimônia que muitas das vezes nós vamos estar falando da memória daquele que se foi, que muitas das vezes nem fez tanto assim por nós ou pela sociedade, e serve muitas das vezes pelo nosso orgulho de nos mostrarmos. Kardec nos diz ainda no seu comentário que é em vão que o rico tenta perpetuar a memória através desses funerais, e que a lembrança das boas ações ou das más ações é menos perecível do que o túmulo, né, do que aquilo que for erguido em seu nome. Porque essas lembranças vão ser guardadas dentro dos corações daqueles que ficaram. Nenhuma pompa de nenhum funeral vai fazer mudar o que a pessoa foi realmente durante a sua vida. Então, esses ensinamentos deixam para nós aí algumas coisas que nós devemos refletir. Uma das coisas que nós podemos nos perguntar e nos questionar em relação a essas respostas dos espíritos é o próprio túmulo de Allan Kardec em Paris, no cemitério Père Lachaise, que é um dos túmulos mais visitados e tem sim o seu mármore erguido, em que lá inclusive está escrito o que Kardec colocou: nascer, morrer e renascer ainda, tal é a lei, né, que ele nos trouxe através do Espiritismo, e que inclusive é um dos túmulos mais visitados naquele cemitério, é um dos mais floridos, um dos mais belos. Será que vale a pena ter esse túmulo? Porque certamente Allan Kardec não está ali, né? Estão simplesmente seus despojos, os seus ossos, mas o espírito está muito além de simplesmente ali aquele seu túmulo. Mas, por outro lado, todos que conhecem, todos que já passaram por ali,
sentem uma vibração especial. O próprio Chico Xavier disse que é uma mensagem permanente de luz, aquele túmulo de Allan Kardec. Nós, quando estivemos lá, estávamos fazendo a nossa oração em agradecimento a Kardec por nos trazer essa doutrina e ouvimos uma senhora que estava ali para agradecer, porque ela tinha pedido, era uma senhora francesa, estava falando francês, e ela agradecendo a Allan Kardec por todo o auxílio que ele havia dado a ela durante os períodos de maior dificuldade que ela teve, até financeira. E nós, curiosos, né, aproveitamos para conversar um pouco com ela, estando ali, e ela contou que ela era professora e tinha passado por uma dificuldade muito grande e que pediu ajuda de Allan Kardec. E ela estava ali para agradecer porque realmente ela sentia que ela tinha tido todo o suporte para passar pelos seus momentos difíceis. Então é como Chico Xavier falou, né, um lugar de luz em que nós lembramos a memória desse homem que foi grandioso. Então também não é totalmente questionável o próprio ato de fazer algo em torno da memória de alguém. Os próprios espíritos dizem que não é de toda forma de absoluto a gente falar que é ruim fazer um funeral lembrando a memória daquele que se foi, porque quando homenageia a um homem justo, a uma pessoa de bem, isso serve como exemplo, né? E serve como lugar, esteio de paz, de tranquilidade para aqueles outros que vão aí depois se encontrar ou buscar aquele que já se foi, a memória daquele que já se foi. Nós temos alguns exemplos também de pessoas que nós acompanhamos em funerais, em enterros, né, em velórios, em nossas vidas, e nós pessoalmente sentimos que alguns dos velórios que nós mais gostamos foram aqueles que tinham poucas pessoas e um silêncio na sala, em que quase não se falava. Nós temos um exemplo de uma amiga que o marido faleceu e tinham, acho que 5 ou 6 pessoas na sala velando o corpo, simplesmente a família, e nós fomos lá para dar o nosso apoio. E foi um lugar assim que nós sentimos um dos momentos de funeral que nós sentimos a maior paz, porque realmente não havia aquela conversação, não havia aquelas coisas que a André Luiz nos coloca, nos conta da dificuldade que é passar para o espírito esse momento de transição, se aqueles que ficaram contam anedotas ou falam de coisas menos evoluídas e que causa sofrimento ao próprio espírito que ainda pode se achar preso, de certa forma, ainda não totalmente separado do corpo e participa ali daquele momento do seu velório. Então, é muito importante também a gente pensar nesse assunto, que o que nós vamos fazer na hora ali daquele enterro, daquele velório, do funeral, que não necessariamente nós precisamos fazer algo grandioso, preferencialmente não, como os espíritos nos colocam, e pensando também nesse momento de transição que nós, como espíritos, passamos e que aquela pessoa que está vivendo esse momento também está passando esse momento de tumulto, né, de tormenta, em que é justamente essa separação. A maioria de nós passa por isso num momento de dificuldade, de tormento, de dor. Não todos conseguem, como Bezerra de Menezes, serem acordados por Celina, né, essa mensageira de Maria, quase um anjo de luz. Então é preciso que a gente também tenha um pouco de respeito àquele que está desencarnando e evitar de fazer grandes coisas, né, e grandes cerimônias. Nós outro dia vimos que agora está na moda fazer cantorias e aqueles carregadores de caixões fazendo danças. Está muito falado agora na internet, tem até um meme, e que na verdade é uma forma de funeral que é um rito de passagem utilizado nos países africanos. Mas nós sabemos, como espíritos que somos,
que nós temos esse período de transição e que devemos respeitar aquele que está indo, e não necessariamente essa é a melhor forma, com coisas pomposas e com burburinho, porque vai atrapalhar um pouco aquele momento de desprendimento do espírito. Nós temos também que trazer um pouco do contexto histórico, porque a forma como se fazia, ou que ainda se faz, na verdade, os enterros, os velórios, os funerais, remonta ainda da Idade Média, em que normalmente a pessoa que estava para desencarnar tinha um papel muito importante em fazer a sua cerimônia de passagem. A preparação desse seu passamento era um rito que era prescrito, considerando uma boa morte. Então, por isso também que se planejava o seu funeral, de certa forma, para garantir que aquela morte se considerava isso, né? Ainda não tínhamos tanto conhecimento, principalmente o que a doutrina espírita nos traz, ainda se acreditava que era necessário fazer um ritual, uma cerimônia, para que então a morte fosse mais tranquila e que o espírito, a alma, pudesse achar tranquilidade e paz depois da sua passagem. Então, era muito comum que os costumes daquela época, que o testamento fosse cuidadosamente detalhado para o funeral e para o luto, às vezes especificando a composição do cortejo fúnebre, o número de velas a serem levadas, o caráter do enterro e até o número de missas a serem rezadas pela alma. E nós sabemos que isso também tem um pouco a ver com a própria igreja, né, que também se utilizou disso, ainda talvez se utiliza, como forma de ganhar um pouco mais de dinheiro, né, porque nesses ritos, nesses funerais, e trazendo o padre para rezar e encomendando já tantas missas por aquela alma que falece, se utilizava o pagamento também, né? Então, por isso que tem muito a ver essa questão que Kardec nos traz em relação ao funeral, e que os espíritos vêm então nos esclarecer que, na verdade, isso tudo não passa de orgulho, né, de egoísmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de entrar mais propriamente nesse entendimento de o que está por trás desse orgulho, desse egoísmo, nós gostaríamos de propor 3 questões para a nossa reflexão. A primeira é o que nós somos. E os espíritos nos respondem que nós somos espíritos imortais. Essa doutrina espírita já nos esclareceu. Nós não somos esse corpo, nós estamos aqui temporariamente. E nós fomos criados simples e ignorantes, está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, com o destino de chegar à perfeição, quando então nós vamos ser felizes. Isso é muito importante porque tem a ver, inclusive, com a igualdade que nós iniciamos aí a nossa reflexão. Nós todos somos criados de maneira igual, simples e ignorantes, e com oportunidades iguais de chegar até a perfeição. Nós todos vamos ter o mesmo fim, tivemos o mesmo começo e temos a mesma chance de oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Isso nos traz, de certa forma, um pouco de clareza de como nós devemos nos comportar durante a vida e durante a morte, né? Já que estamos falando justamente do momento de passagem. A segunda reflexão, o segundo questionamento, é por que e por quanto tempo nós estamos aqui na Terra, no mundo material. E, de novo, vamos buscar, né, no Livro dos Espíritos, que nós estamos aqui na Terra para progredir. O objetivo da nossa encarnação, questão 132, é justamente para que nós possamos progredir e nos desenvolver passando pelas vicissitudes da vida. Estamos aqui de passagem, né? Por quanto tempo nós estamos aqui? É por um segundo, no o que é toda a longevidade da nossa vida como espíritos que somos. Aqui, durante a Terra, nós inclusive fizemos uma pesquisa que qual a expectativa de vida que nós temos atualmente no nosso planeta, em diferentes países. No Brasil, nós temos
a expectativa de 76 anos. E ocupamos aí a posição 56 no ranking mundial, porque o país em que tem a expectativa de vida mais alta é o Japão, com 88 anos, na média da sua população. Os países europeus ali por volta dos 80 anos, e já os países da África por volta dos 50 anos. Então nós sabemos, não são tantos anos assim, considerando a nossa vida como espíritos que somos, né? Que já vivemos aí provavelmente durante séculos e ainda vamos viver muito mais. Somos espíritos imortais, como nós falamos. Então nós não temos aí nem noção de quão pouco é essa breve momento que nós estamos aqui vivendo na Terra. Então, sabendo que nós fomos criados simples e ignorantes, que somos imortais e que estamos aqui de passagem, nós começamos também a refletir um pouco mais diferentemente de o que nós deveríamos esperar para a nossa vida e para a nossa morte. E o terceiro ponto o terceiro questionamento para a nossa reflexão é o que nós vamos levar daqui, do mundo material, o que nós vamos levar dessa vida. E nós sabemos que quando formos desencarnar, nós não vamos levar nada de material. Nós vamos levar simplesmente a nossa experiência e o que nós vivemos, o que nós fizemos com a nossa vida. Como está lá na questão 824, né, que os Espíritos nos falam justamente que nós somos lembrados de acordo com o que nós fomos, né, de como nós vivemos. Então é isso que nós vamos levar também à nossa vida. Tem uma lição de Irmão X que fala justamente sobre uma senhora que, chegando no mundo espiritual, teve toda a sua luz mostrada e que mostrou, na verdade, o segredo da juventude é o nome da lição. E uma senhora que ela chegou com a aparência de uma senhora já com certa idade, e à medida que foi se lendo a ficha dela, da sua encarnação e do que ela fez na vida, ela foi ficando mais jovem, mais jovem, mais jovem, e se mostrando iluminada. E aí ela falava na lição, né, que ela fez tudo de bom, que ela soube ter paciência, que ela se doou na caridade, e então é isso que nós levamos da nossa vida. Esse é o segredo da juventude para quando nós chegarmos no mundo espiritual. Então cabe a nós refletir, se nós morrêssemos hoje, como nós gostaríamos que as pessoas se lembrassem ou se despedissem de nós? Como nós gostaríamos de fazer o nosso funeral, como nós gostaríamos que fosse o nosso velório, por exemplo. Cabe a nós refletir. A casa nos convida justamente com essa lição do Livro dos Espíritos, para que nós façamos essa reflexão. Como nos preparar para o nosso momento de transição? E nos lembramos de uma amiga que gosta muito de fazer as pessoas, pedir às pessoas que façam as coisas para ela, e ela certa vez pediu aos seus filhos para que eles cantem e leiam poesias durante o seu velório, justamente considerando que ela provavelmente vai estar nesse momento de perturbação após a morte do seu corpo, e ela quer então que os seus filhos façam velório com poesias, com músicas. Inclusive mandou um e-mail falando do enterro, né? E os filhos ficaram um pouco preocupados em relação àquele e-mail, né? Pensando, já está morrendo, né? Mas é uma coisa que nós podemos sim nos preparar e que precisamos pensar, não necessariamente precisamos ficar mais idosos para nos preparar para isso e até para fazer as nossas solicitações aos que convivem conosco, porque isso é importante, né? A gente deixar claro quais são também as nossas expectativas e nós vamos estar ali como espíritos, talvez vamos estar dormindo, mas podemos estar acompanhando também aquele momento. E sabemos, como já falamos, né, André Luiz nos relata tantos
casos de espíritos que passam por momentos de dor e de perturbação justamente porque aqueles que ficaram não estão agindo da melhor maneira para contribuir para aquele momento que o espírito precisa fazer essa transição. Nós precisamos lembrar, né, qual é o mundo normal primitivo, está lá na questão 85 do Livro dos Espíritos. O mundo normal primitivo é o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então sabemos que nós viemos de lá, então porque pré-existe e sobrevive, vamos voltar para lá, para o mundo dos espíritos. Estamos aqui de passagem, como nós falamos, e isso muda a nossa forma, o nosso entendimento perante a vida. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de Pascal que vem falando da verdadeira propriedade, está no capítulo 16, em que ele fala que de verdade o homem só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo. E ele diz: do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, ele desfruta somente durante a sua permanência na Terra. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, que estamos aqui como passageiros nesse planeta. Lembrando também os povos indígenas, né, que tratam a Terra como uma coisa que está aqui e que, na verdade, eles chegaram, vão ficar, usufruir e depois vão embora. Ao passo que os europeus vieram e tratam a terra como sua propriedade, né? Num grande engano que é do que nós realmente somos. Por que nós nos apegamos tanto às coisas da matéria? Por que nós nos apegamos tanto às coisas materiais, à nossa vida, às pessoas, ao dinheiro, ao poder, à fama? E no livro Obras Póstumas, de novo, nós fomos buscar falando sobre o orgulho e o egoísmo. Kardec coloca as causas, os efeitos e os meios de destruir. Já que os espíritos nos disseram que essa pompa de funeral deriva do orgulho, ou daquele que vai, que planejou o seu funeral, ou dos que ficam querendo se mostrar, nós fomos então buscar essa lição de Kardec em que ele vem falar do orgulho e do egoísmo, e ele coloca como sendo a maior parte das misérias da vida humana tem orgulho, tem o origem no egoísmo. Porque cada um, pensando em si antes de pensar nos outros, vai querer fazer as coisas somente para os seus desejos, não vai pensar nos outros e então vai criar essas misérias que nós vemos no nosso mundo. Ele ainda nos diz que o orgulho é o pai do egoísmo, que tudo, o sentimento, o pensamento egoísta vem do orgulho que nós temos, essa exaltação da personalidade que nos leva a considerarmos mais importante ou acima dos outros. A gente se melindrando com o que as pessoas fazerem uma ação diferente do que nós esperamos ou do que nós gostaríamos, isso tudo é o nosso orgulho. Essa importância que nós achamos que nós temos maior do que os outros, vai então nos tornando egoístas, pensando somente em nós. Ele ainda nos diz que, na verdade, esse orgulho e esse egoísmo têm a causa no nosso instinto de conservação. Deus nos deu os instintos, justamente para que nós mantenhamos a nossa vida aqui. E esse instinto de conservação é justamente aquele sentimento, aquele desejo que nós temos de conservar a nossa vida, de nos manter aqui. Mas nós não fomos criados egoístas nem orgulhosos por Deus. Ele, como já falamos, ele nos criou simples e ignorantes. Mas justamente por exacerbar esse instinto, essas paixões que nós temos, aí nós nos fizemos egoístas e orgulhosos, fazendo o exagero desse instinto que Deus nos colocou para a nossa própria conservação. Nós não podemos ser felizes se nós não vivermos em paz. Se não tivermos o sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíproca, ou seja, de caridade
para com os outros, de fraternidade. Daí então nós nos lembrarmos dessa lei que é a lei de liberdade, a lei que é a lei de igualdade e a lei que é a lei de fraternidade, que vem de Deus, que são leis que Deus colocou como formas de agir que nós devemos ter, para que nós possamos justamente encontrar essa paz e essa felicidade que nós vamos um dia ter no nosso progresso como espíritos perfeitos que nos tornaremos. Para que nós possamos viver como irmãos, ou seja, com fraternidade, nós precisamos destruir a raiz do mal, que é o orgulho e o egoísmo, que causa tantos problemas em nossa sociedade. Então, nós não devemos nos deixar enganar pelo orgulho e pelo egoísmo, porque se nós deixarmos que eles tomem conta de nós, nós vamos nos esquecer do que nós realmente somos como espíritos imortais, que estamos aqui simplesmente de passagem. O orgulho e o egoísmo, eles nos colocam a trava dos nossos olhos em que nós simplesmente vemos a nossa vida atual e passamos a cuidar somente daqueles que estão os nossos queridos à nossa volta, aquilo que nós consideramos como sendo nossa propriedade, mas que na verdade não é, como bem nos diz Pascal, e justamente esquecendo de onde que nós realmente viemos e o que nós somos, nós acabamos nos deixando levar por esses sentimentos. Se nós nos deixarmos enganar por essa vida material, nós vamos acabar encontrando a dor e o sofrimento, esquecendo daquilo que realmente importa. Se nós alimentarmos esses sentimentos de posse, ou de coisas, ou de pessoas, ou de riquezas, nós vamos nos deixar cada vez mais pensar em nós mesmos e deixar de ver que nós todos somos irmãos na nossa sociedade. A partir do momento em que nós olharmos para a nossa vida como uma vida temporária e passageira, pensando na vida futura que nos espera como espíritos, pensando nesse reino maior que é o reino de Deus, em que nós vamos viver de uma maneira mais feliz, nós deixamos de nos levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Se nós deixarmos de botar a importância na vida atual, na vida material, que muitas das vezes é cheia de dor, de sofrimento, que é efêmera, passageira, nós vamos então apagar. Se nós pudermos pensar nessa vida futura como sendo a mais importante, nós vamos apagar tudo isso de ruim que nos cerca ainda nesse mundo material que é guiado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Se nós colocarmos o objetivo da nossa vida na vida futura, não vai mais importar para nós estar um pouco mais considerado pela sociedade, estar um pouco mais rico, estar um pouco mais poderoso. Isso não vai mais ter nenhum motivo para nós, porque nós vamos saber que nós estamos aqui simplesmente por um momento de piscar de olhos na nossa evolução. E vamos passar a viver como as pessoas de bem que já passaram por esse mundo. Já falamos de Bezerra de Menezes, o nosso modelo maior que foi Jesus, que em todos os momentos viveu a sua vida pensando na vida futura, como espírito já tão evoluído que ele era, não precisava mais passar por essas vicissitudes de pensar em ter o poder, de ter riqueza. Foi um homem que nasceu da forma mais simples possível, junto aos animais, e que veio a morrer numa cruz junto a ladrões. Ele nos deixou o exemplo da simplicidade, o exemplo da sabedoria,
de que a vida futura, de que a vida do espírito sobrepuja a vida da matéria. Ele não precisou de grandes funerais, cheios de riqueza para mostrar nada, até porque ele não tinha, viveu uma vida praticamente sem riqueza. Então nós precisamos justamente pensar cada vez mais em seguir Jesus, em seguir os seus ensinamentos, em seguir os seus exemplos, acreditando em Deus, sabendo que Deus é o que nos criou com essa possibilidade de chegar nessa perfeição e nesse momento em que vamos encontrar a felicidade. Então nós vamos começar a cuidar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, abafando essas causas das nossas mazelas como pessoas e como sociedades. Então não importa mais se nós somos ricos ou se nós somos pobres, se somos poderosos ou simples, ou belos ou feios, até porque sabendo da reencarnação, como a doutrina espírita nos ensina, nós deixamos isso de lado, porque podemos na outra vida ter sido pobres e nessa ser ricos, ou ser pobres nessa e ter sido ricos na outra. Podemos já ter tido uma posição de destaque e hoje somos umas pessoas mais simples. E sabendo então disso, que nós vamos viver muitas e muitas vidas, não importa o que estamos aqui, porque já fomos muitas outras coisas também anteriormente. Pensando nessa vida do espírito, sabendo do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, desde o nosso ponto de partida como simples ignorantes até a nossa chegada, que será como espíritos perfeitos, essas desigualdades que nós vemos no mundo, nós entendemos que são só passageiras e que, na verdade, existe uma equidade como espíritos que somos para que nós encontremos o tratamento melhor para cada um, com os nossos irmãos, com aqueles que nós convivemos, tratando de maneira respeitosa, tratando de forma boa. A reencarnação ela nos ensina que se nós tratamos alguém com desprezo, pode ser que seja alguém que nos foi querido numa outra vida. E isso nos mostra que, na verdade, nós precisamos tratar a todos de forma positiva. Que nós precisamos compreender que essa fraternidade, ela existe porque justamente somos espíritos que já vivemos tantas e tantas vidas e que podemos ter sido amigos de outros que nessa vida nós não conhecemos e que vamos passar a conhecer em algum momento, ou que fomos parentes, irmãos, filhos, pais. Isso tudo nos descortina essa névoa em que muitas das vezes nós nos deixamos enredar na nossa vida material, entendendo que a fraternidade ela vai acontecer naturalmente quando nós entendermos que somos todos filhos de Deus, criados da mesma forma, convivendo em muitas e muitas encarnações. O Espiritismo, justamente por nos descortinar essa verdade, ele é o mais poderoso elemento de moralização para que nós consigamos combater o orgulho e o egoísmo que vão nos fazer, então, nós termos o nosso melhor comportamento na nossa vida através da moral que nós vamos desenvolvendo. O Espiritismo nos dá a fé no futuro, porque sabemos que nada se acaba com a morte. Então também de nada serve fazer um grande funeral, porque o que vale realmente é a maneira como nós vamos chegar no mundo espiritual. Buscando Jesus, lembrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, nós precisamos seguir o seu exemplo. Ele nos falou certa feita para que nós não ajuntemos tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem consomem, mas que sim
pensemos em ajuntar tesouros no céu. Como falamos, o segredo da juventude, o segredo do poder, da riqueza, da luminosidade é fazer o bem. Então, nós precisamos cada vez mais buscar a caridade. Allan Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E justamente ele vem falando da igreja, ele contrapõe com fora da igreja não há salvação, em que se tinha essa percepção de que se não fôssemos da igreja, né, que não, se não seguíssemos o que a igreja nos fala e se não também contribuíssemos com a igreja, nós não teríamos salvação. Esse pensamento, na verdade, nos torna egoísta e orgulhoso e faz com que nós pensemos em fazer esses grandes funerais para demarcarmos ali na igreja, né, o nosso local, o nosso poder e até mostrar para a sociedade. A partir do momento em que nós pensamos na caridade, fora da caridade não há salvação, nós vamos justamente entender que, como irmãos que somos iguais perante Deus e podemos então usufruir da liberdade para que possamos ascender na escala evolutiva. Muitas das vezes nós já falamos, lembrando qual é o obstáculo maior ao nosso progresso, e os espíritos nos dizem o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Esses são realmente os maiores detratores da nossa alma, que nós precisamos fazer de tudo para combater. Esse interesse pessoal que nós temos são o que vão nos deixar longe da perfeição e que vão nos trazer cada vez mais os vícios que a Terra, que o mundo material nos permite nos deixarmos levar. Precisamos destruir esse egoísmo, esse orgulho, de maneira fazendo cada vez mais a nossa ligação com Deus, com Jesus, com tudo isso que nós sabemos, que nós conhecemos. Kardec ainda no livro Obras Póstumas, ele fala sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ele nos diz que a fraternidade diz um por todos e todos por um, enquanto o egoísmo fala cada um por si. E então essa felicidade social que nós tanto buscamos é necessária ter a fraternidade, esse entendimento de que todos nós somos irmãos. A fraternidade é a base para que nós possamos construir um mundo melhor. E sem ela não existiria nem a igualdade nem a liberdade. Porque tratar os outros como irmãos, como iguais, de mesmo valor, nós vamos combatendo todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo. E vamos então tendo essa igualdade na nossa sociedade e poder usufruir da liberdade, confiando nos outros, uns nos outros e fazendo a nossa vida de uma forma mais livre. Nós somos viajantes do universo. Estamos aqui nessa terra por um momento de passagem, vamos voltar ao mundo espiritual. Então nós precisamos nos preparar a nossa bagagem para chegar lá no mundo espiritual, ricos, cheios de beleza, cheios de vitalidade e de juventude. Para encerrar, nós gostaríamos de trazer uma lição de Irmão X também, que se chama Olá, meu irmão, está no livro Pontos e Contos, e conta de um senhor que era palestrante espírita, que fazia conferências muito interessantes depois de se tornar espírita e que inclusive se tornou espírita buscando um pouco mais de paz ao seu coração e se tornou então esse palestrante famoso. E ele conta que um dia ele estava na rua, ele era uma pessoa de certas posses no mundo material e conversando com outros companheiros que também viviam na mesma classe mais
abastada socialmente, chegou uma pessoa e lhe deu parabéns, era um homem simples, e deu parabéns pela palestra que ele havia feito no centro espírita, dizendo: Olá, meu irmão, parabéns pela sua conferência. Aquele conferencista ficou cheio de vergonha e mal respondeu ao homem simples. E o homem simples então se virou um pouco acabrunhado, envergonhado e foi embora. Ao que o outro também ficou envergonhado com os seus amigos, que ainda fizeram chacotas e dizendo que os espíritas acabam se misturando. E esse conferencista, chegando no mundo espiritual, qual não foi a sua surpresa? Que ele, vagando pelo mundo espiritual, ainda naquele momento de perturbação, viu uma pessoa conhecida conversando com outros espíritos, e todos ali eram espíritos iluminados, cheios de luz. E aquele homem ali, iluminado, conversando com seus amigos, ele reconheceu, era justamente aquele senhor simples que tinha na sua vida falado: Olá, meu irmão, parabéns pela conferência. Ele conta que então seu ímpeto, que ele nem soube explicar como, ele chegou para aquele que era um espírito iluminado e falou: Olá, meu irmão, parabéns. Ao passo que o irmão, cheio de luz, respondeu: Oh, meu amigo, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Venha que eu vou te levar aos seus queridos. Demonstrando, mais uma vez, que essa riqueza que nós temos de verdade é a riqueza do coração, a riqueza da alma. Que nós devemos buscar ser ricos de bênçãos, ricos de amor. Não precisamos de grandes pompas em funerais, no nosso velório, no nosso enterro, porque, como nos lembra Cornélio Pires numa trova, em Trovadores do Além, ele diz: as coroas de finados na campa de quem morreu são grandes eros dourados se a vida nada valeu. Nós precisamos fazer a nossa vida valer, fazer com que nós possamos chegar no mundo espiritual cheios de luz, cheios de paz, rodeados de amigos, e não precisamos, de maneira nenhuma, nos deixar apegar às coisas da vida. Que nós possamos cada vez mais buscar Jesus, a sua paz, o seu amor, para que possamos segui-lo em todos os momentos. Graças a Deus.